A Porsche tem um novo CEO, então, graças a Deus, Oliver Blume saiu do cargo, abriu mão, né? As notícias que eu vi por aí é que falou que foi em comum acordo entre ele e o board, né? Seria diretoria. Eu duvido que foi isso. Pra mim é livre e espontânea pressão mesmo, de várias péssimas decisões que ele vem tomando, né? O Oliver Blume, então, ele tava como CEO da Porsche e da Volkswagen, né? Do grupo Volkswagen. E a grande crítica era, tipo assim, são dois dos cargos mais poderosos do mundo dentro de uma empresa. O cara não era só a Porsche, o grupo Volkswagen também estava fundando, mas assim, eu acho que é uma questão de sérias, péssimas decisões que foram sendo tomadas que eu quero nomear aqui, né? Então, primeiro de tudo, o 718, que seria o Box, seria o Cayman, né? O Kai também comentou isso daí. Cara, a gente nunca teve um facelift no modelo de entrada. Teve, o carro tem um lançamento, foi 14, né? 14, 15. Cara, o carro tá aí 10 anos. E eu sei que teve a questão da pandemia, complicado, mas eu acho que na pandemia que tinha que ter tido facelift, na verdade um pouco antes. E eu acho que os caras estavam achando que ali eles já iam engatar no elétrico, sei lá. Cara, não teve facelift, então o carro ficou 10 anos, lançaram, claro, versões GTS, até a versão GTS começou com motor turbo, depois virou aspirado. Aí tem uma cagada, então o carro ficou tanto tempo sem um facelift é uma questão. A Macan também, é que a Macan ainda teve o facelift dela, né? Viu umas 3 caras, mudanças de para-choque, essas coisas. Mas também, assim, da Macan a gente entra já na questão seguinte, mas calma, tem a questão da, não só a Macan combustão ter saído de linha o ano passado na Europa, como o 718 também ter saído o ano passado na Europa. Então, os modelos que a gente tem aqui estão sendo entregues, os finais, aliás, a produção é até outubro de 25, a gente tá no final de outubro, então a produção do 718, eu acho que da Macan já parou, eu preciso dar até uma olhada, a combustão, né? Tá acabando agora. Cara, como assim, velho? Você lança o esportivo e olha, aí pensa na cagada. Os dois pãozinho quente, que são os modelos de entrada, Macan a combustão, que seja a Macan de entrada lá, a GTI que eu falo, e o 718, que no caso era o 2.0, né? Ou que seja 2.5, a versão S. Cara, saiu de linha. Você tem noção que os dois maiores produtos da marca, você tira de linha, cadê o substituto? Então, não tem. Como não tem? Então, acho que são duas coisas graves, né? Aqui esses carros ainda ficaram, assim, produzidos na Europa, mas não comercializados lá, né? Eles vieram para cá à venda aqui, né? Então, nos finalmente aqui não vão ter, teoricamente falando, que não iam ter sucessor. Então, são dois casos muito graves logo de início. Aí tem o terceiro, que é a questão do Taycan, né? Fizeram uma larga produção, principalmente na época da pandemia, ok? Viu que as vendas estavam assim, depois começou a dar, não era nem cair, é despencar, né? O negocinho parecia um bungee jump, né? Tava assim, daqui a pouco caía, você viu o gráfico assim das vendas do Taycan. Dentre dessas lançaram a versão mais extrema, que é o Taycan Turbo GT, tive a oportunidade de dirigir lá graças ao pessoal da Porsche do Brasil, lá no Velocitar. Beleza, o carro é legal, tá montanha-russa, tem um vídeo lá no canal do Amigos por Carros. Mas é tipo, não é legal, mas aí tipo assim, na verdade o Taycan Turbo GT ele já é no facelift, né, do carro. E cara, eu não sei, o carro já tava caindo e o cara quer lançar um facelift disso. Quando tem essas despencadas, você não tem que ter facelift, você tem que mudar o produto. Quem sou eu, né? Não sou um administrador, mas pra mim é visão de fora, pra mim é muito óbvio algumas coisas. Aí o cara fez um facelift que teve uma leve estabilizada, começou a subir, logo despencou de novo, mais um pulo de bungee jump. Aí, não satisfeito, os caras lançaram uma Macan elétrica. Tipo, não tem a Macan combustão, mas o sucessor foi uma Macan elétrica. Eu falei, nossa, que cagada. O cara tá pedindo pra empresa quebrar. Aí eu fico imaginando a surpresa dos acionistas, né? Porque o pessoal falou, não, futuro elétrico, futuro elétrico. Que futuro elétrico? A gente sabia que não era, desde na pandemia a gente sabia que no futuro não era elétrico. Eu falei, os caras estão vindo com esses hypes, velho. É muito difícil mudar a cabeça das pessoas e fora não é nem isso, é questão de infraestrutura, né? Aí outra cagada, a gente não tem um sucessor do Hypercar, do 918 Spider. A gente tem essa vergonha que lançaram esse 963 de rua lá, que era uma unidade só, o one-off, do Roger Penske, né? Que é aquele carro, pra quem não sabe, bom, é baseado no modelo de Endurance, que também outra cagada que eu tô lembrando agora, que a Porsche saiu do E, que outra burrice, né? E investe dinheiro na Fórmula E. Aí eu falei, nossa senhora, é burrice atrás de burrice, sabe? Os caras pedem pra quebrar. Eu fico imaginando o board, né? Diretoria. Eu acho que foi o caos, essas questões finais, somente do EC. Os caras têm que falar, não, tira esse cara, tira. O pessoal começa a votação, tira. Várias decisões erradas, né? Então, assim, a gente não tem um sucessor do
918, vindo aí a W1, a F80, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Aí o carro do Roger Penske, que é o One-Off, fizeram um vídeo marketing, quando lançaram eu falei, nossa, eles vão lançar mesmo, mas não vai ser o Mission X. O Mission X eu tinha ouvido falar já que tinha sido descartado. Cara, aí o carro do Roger Penske, aí eu descobri algumas coisas. Eu acho que eu comentei no NBcast, eu não me lembro se eu comentei aqui, eu comentei só off com amigos. Eu fui lembrar um pouco mais sobre esse 963 de rua, aquele carro ele é feito pra rua e tal, então ele não pode andar na rua, sabia? Você fala assim, como não pode? O galera não tá andando, então calma. Aquele carro eu descobri que ele só pode andar na rua em dia de evento na cidade. Você não pode fazer, tipo, vou sair agora em São Paulo, vou dar um pulo na Estrada dos Romeiros com o meu 963. Não pode. Você só pode andar em dia que tem corrida, então vai ter a Fórmula 1 aqui, né, nas próximas semanas aqui no Brasil. Aí, teoricamente, eu posso pegar, se eu for o Roger Penske, pegar o carro e ir do meu hotel até o Autódromo de Interlagos, que ninguém é louco de fazer isso aqui, né? Mas, dando exemplo, numa utopia aqui. Você só pode fazer isso no dia que tiver o final de semana do evento. Eu não posso pegar uma segunda-feira e andar com o carro. O carro tem uma autorização de andar na Europa e nos Estados Unidos só em dia de evento. E é tipo, do hotel pro autódromo. Eu falei, que bosta, assim. Quem teve essa ideia de merda desse carro? E o pior que eu fico imaginando... que até eu comentei com os dealers aqui, com a Stuttgart e o pessoal da Bexp, eu falei, cara, deixa eu fazer uma pergunta bem idiota pra vocês aqui, eu já sei a resposta. Certeza que proprietários ligaram pra vocês perguntando do 963 esse. Você falou, ligaram. Eu falei, mas é óbvio. Aí os caras fazem o marketing e eu fico imaginando o mundo inteiro, as concessionárias da Porsche do mundo inteiro, como é que faz pra ter um 963 desse de rua? Muito burro, velho. Tipo assim, são uma consequência de péssimas decisões, assim, sabe? Gastaram um cartucho, podia ter pego o powertrain do 963, faz um carro no design do Mission X mesmo e lança, sei lá, velho. Eu sei que são anos de desenvolvimento, mas faz um negócio desse, o cara faz um one-off que não pode sair andando na rua. Meu Deus, velho. Eu sei que o Roger Penske, tipo, a marca é Porsche Penske, né? Bom, sucessões e cagadas, aí tem mais, né? A Cayenne Turbo GT também na Europa, ela saiu de linha. Essa versão atual que a gente tem da Cayenne Turbo GT aqui no Brasil, que é essa cara mais nova da Cayenne no facelift, essa mais quadrada, né, que a gente fala, esse carro não tem na Europa, ele só tem na América, se eu não me engano, em alguns países asiáticos, mas não tem na Europa. Então a gente é um privilegiado de ter a Cayenne Turbo GT, porque falam que não passa mais em homologação. Aí tinha história, não, a próxima Cayenne vai ser elétrica. Eu falei, nossa, vai quebrar a empresa, velho. Assim, eu imaginava, quebrar a empresa não vai, porque é um IPO, capital aberto. A galera vai simplesmente... Se fosse fechada, a empresa tava fodida, tá muito fodida. Mas com a empresa de capital aberto, o pessoal começa a pressionar. Lembra, a Porsche não faz mais parte do grupo Volkswagen desde 2022. Só que o maior... Abriu capital na bolsa, tal, você pode até ir na bolsa lá e comprar ações da Porsche, né, se você é um acionista. Você pode falar que você é dono até. Mas o maior acionista é o grupo Volkswagen. Então, assim... O grupo Volkswagen não é dono da Porsche, mas é o que mais manda. Dá pra entender? E a gente vai ver uma empresa dessa afundar como nunca. Que horror, velho. Que pena. Eu falei, que pena. A marca é tão boa. Eu gosto da marca. Tenho grande respeito pela marca. Tinha as tirações de carros de algumas versões, mas, pô, produz bons carros, velho. Que pena. Só olhando assim. E tem empresas que são perdidas, né? Maserati, Jaguar, nem se fala, né? Aí, daqui a pouco, vai ter uma Cayenne de 7 lugares. Eu falei, beleza. Aí, vai ter uma versão híbrida. Eu falei, tem um fósforo apagado no fim do túnel, né? Vamos pensar, né? No meio do túnel que você pode acender, quem sabe você vê o fim do túnel bem longe, né? Aí depois falaram, então a versão híbrida não vai ter, vai só elétrica. Eu falei, agora afunda de vez. 7 lugares, uma Cayenne elétrica, vai usar a plataforma da Q8, da Q7 e tal, que é MLB, né? Que eles chamam. Meu Deus do céu, só catástrofe, né? Aí estão falando que o sucessor do 718, na verdade fizeram errado, né? Até umas pessoas falaram isso daí. O nome 718 é errado, né, velho? É que o 718 é a referência ao carro de corrida lá, 4 cilindros, né? Década de 50, eu acho. Mas eles não deviam ter feito isso. É que eu também tava com... Eles estavam com esperança que eu acho que, tipo, 4 cilindros era o respiro final, depois ia ser elétrico, né? Mas podia ter mudado no meio do caminho. Aí o sucessor, se eu vou falar do Boxer do Cayman, né? Vai ser totalmente elétrico. Aí quando eu vi isso e sair as notícias, não, eu falei pros caras, não, vai ter a versão combustão. Os caras estão escondendo o jogo. E o board tal, falando, não, vai ser só elétrico. Eu falei, não acredito. Porque se for, aí é fazer a missa de sétimo. Você já prepara a missa de sétimo dia, né? Não é possível. Então são várias consequências erradas, né? Tinha uma outra, né, que eu até comentei num vídeo aqui recente, que tipo, não, aí vai ter elétrico e vai ter a combustão. Só que o elétrico vai ser os modelos de entrada e o combustão nas versões mais top, então seria o Boxster, o Spider RS e vai ser o Cayman GT4 RS. Essas versões vão continuar gasolina, as de entrada vão ser elétricas.
Aí eu até gravei um vídeo sobre isso, aí depois eu descobri que inverteram isso. Aí as notícias que saíram aí recente, né? Essas são as partes que aconteceram, tá? Que vinham acontecendo, então são várias decisões erradas na marca, né? Que atingiu outras coisas. Então, por exemplo, eles estavam falando que queda acentuada no desempenho financeiro da Porsche, pressão dos investidores do board, aí os principais acionistas, referente à questão dos carros elétricos, o pessoal falou assim, olha, o mundo mudou, não dá só para ser elétrico. Só que o Oliver Blume falou, não, vai ter que ser elétrico e tal. Carga excessivamente desafiadora para um CEO. Eu falei, mas também o cara quer ser CEO de tudo, né? E acaba fundando as duas empresas. Até o presidente do conselho lá dos trabalhadores da Volkswagen, a Daniela Cavallo, ela estava falando que um CEO tem que se dedicar 100% a uma empresa. O Oliver Blume, ele estava dedicando, 70% do tempo dele para a Volkswagen e o restante final ele estava dedicando só para a Porsche. E a Daniela aí estava falando, não, isso não, ela deu umas cutucadas quando tem o anúncio dele aí, né? Ela, ela deve ter sido uma dos boards que deve ter chutou a cara do cara, né? Assim, veio com o pé no peito, né? Falando assim, não, um CEO tem que se dedicar 100%, não existe isso. Como a Porsche tem que ser dedicado integralmente pro cargo. E essa situação precisava acabar. Eu falei, meu Deus. Desde que abriu capital na bolsa em 2022, o IPO da Porsche, cara, caiu pela metade. Olha o absurdo, olha como os caras perderam dinheiro. Sem falar que as ações da Volkswagen caíram 30% também. Até fala que o lucro financeiro da Porsche caiu 67%. Isso em 2025, né? O Oliver Blume tentou culpar da China, né? Que a queda de vendas muito forte de elétricos da China caiu. Essa questão do Taycan também caiu mais da metade, assim. A minha percepção da China, eu já falei, não tem nada contra o chinês, mas a política deles, a cultura deles. Os caras pegam o produto, copiam, depois cospe, joga fora e que se dane você, entendeu? É meio que assim que funciona. Aliás, uma sugestão para você que tá vendo esse vídeo. Tem um vídeo do Marcus Browning. É um rapaz, um moreno, que ele faz vídeos de tecnologia, que eu já falei algumas vezes daqui, americano. Ele fez um vídeo bem legal, comparando o iPhone com o Xiaomi novo. Dê uma olhada no canal dele. Tem milhões de seguidores lá, de visualização. Até o título é algo do tipo... Eu vou ver se eu ponho um pequenininho a thumb aqui do lado, mas era um negócio assim. Acho que era Xiaomi, não sei o que lá. É tipo um iPhone, só que melhor. Eu falei, puta, eu vi o vídeo e fiquei encantado com o nível que os caras estão. Mas porque já copiaram tudo, né? Sistema e tudo mais. E referente aos Estados Unidos, por conta que eles falam das taxas do Trump aí, né? Do governo Trump. É que, na verdade, as taxas, grande parte delas são só recíprocas, né? Se um outro país cobra de você, ele só tá cobrando de volta grande parte das taxas aí. E a questão também da transição do mundo, né? Que é algo que eu vi que ele não percebeu. Que ele tava achando que o mundo era elétrico. Só que o que estava acontecendo é que estava desacelerando. Cara, quanto tempo a gente vai falando isso? De desacelerar? Quanto tempo, velho? Cara, tá desacelerando, o pessoal tá adiando a agenda. Eu lembro que o primeiro prazo era 2025. Eu falei, que é 2025? A gente tava em 2020 e falava, elétrico 2020, que 2025, imagina? Aí depois 2030, 2035, aí depois voltou um pouco para 2032, aí eu vi passar 2040, hoje fala-se já em 2050. Não é o futuro elétrico, nunca vai ser, tá? Eu acho que o elétrico, ele é uma alternativa, né? Principalmente para grandes cidades, mas assim, você restringir, principalmente questão de infraestrutura, você não vai fazer isso, não vai acontecer. Lembrar também, nas notícias, eles tentam passar um pano também, né? Eles falam que o Blume assumiu a Porsche em 2015, né? Então há 10 anos, em que falou que ele conseguiu lucros recordes, tal, não sei o que, principalmente em 2022. Aí eu falei, mas eu sei o que vem em 2022, abriu o IPO, né? Abriu capital. E muita gente queria ter a ação da Porsche, então muita gente comprou, por isso que tem os lucros recordes aí. E teve a questão da pandemia, então o pessoal tentou defender um pouco o Blume aqui, tipo, não, mas aconteceu, como é que eles falam? Usam um termo, caso isolado. Eles falam que é o caso isolado. Então, eu vou dar a minha opinião de fora. Eu não acho que é caso isolado. Foi péssimas decisões. De um monte de coisas. A gente já via que tava dando merda. Eu falei, o cara vai insistir. Tá dando merda, o cara vai insistir nisso, né? Uma pena o nível que chegou, mas dá pra resgatar. Então, ele abriu mão. Aí eles falam que é comum acordo. Eu duvido que foi comum acordo. O pessoal falou, é melhor você sair. Cai fora, tá fazendo merda. O pessoal quer que você saia, meio que a diretoria pediu pra tirar. Só que ele continua no grupo Volkswagen, entendeu? Eu falei, puta, esse cara tinha que sair da Volkswagen também. Não quer dizer que ele vai sair da Porsche, que as duas empresas vão melhorar. Não acho que é isso. Eu acho que o cara tem uma visão velha, atrasada. Quando é assim, velho, muda o CEO e tenta colocar uma nova ideia na empresa, né? Aí que vem a solução, né? Então chamaram o Michael Litters, aquele cara que eu tanto falei aqui, tenho uma grande admiração por ele, pelos trabalhos dele. Ele entrou na Porsche, ele já esteve na Porsche, né?
Então na Porsche 2000 e ficou até 2015. Ele ajudou a desenvolver a Cayenne, graças a eles que a gente tem Carrera GT e 908 Spice, sem falar GT3 RS, eu falei, 2000 a 2013, é isso daí, 2000 a 2013 ele ficou. Cara, o cara ajudou a desenvolver a Cayenne, imagina a pressão que foi na época também, porque a Porsche tava indo muito mal. E tipo, a empresa vai quebrar, falava assim na época, eu lembro, a gente não tinha esse acesso de internet como a gente tem hoje, né? E amigos também que tinham influências nisso daí. Vai quebrar, o cara vê com a solução da Cayenne, estourou de venda, salvou a marca, lucros recordes, aí tá assim, né? Isso, o Liters. Aí de 2013 ele ficou até mais ou menos 2022, ele foi pra Ferrari, né? E na Ferrari ele ajudou a desenvolver Puro Sangue, 296, SF90, F8, ele liderou o desenvolvimento. Ele fez a bateria da LaFerrari também. Aliás, quando ele estava desenvolvendo a Cayenne, a primeira Cayenne híbrida, a primeira Panamera, ele participou também, tá? Ele que ajudou a desenvolver as baterias, assim como as baterias da LaFerrari. Depois ele saiu da... Inclusive, eu já falei dele aqui, da apresentação. Eu comentei no Matheus, acho que foi no NBcast da 296, que a gente deu risada da apresentação que a Ferrari fez na época da pandemia, que é uma apresentação da Ferrari péssima também. Toda montadora tem um negócio ruim, né? Uma apresentação de Virtual Racing lá da vida, péssima, assim. E quem tá apresentando a 296 é ele, o Michael Liters, né? Aí depois ele foi, em 2023, ele foi pra McLaren. E também a McLaren só fazendo merda também, entregando a Artura com bateria não funcionando... Problema de acabamento sério na 720, 650, 675LT, 765LT. O cara simplesmente, tipo, a gente tava até... Um dia antes de eu gravar aqui, eu tava até visitando o pessoal daqui da McLaren em São Paulo. Um abraço pra eles, sempre... Uma tremenda recepção, a equipe é incrível lá. Anderson, Carol, Rodrigo, todo mundo lá. Eu tava até mexendo no configurador deles, a gente tava olhando umas cores diferentes que eu não sabia que tinha. Eu li a maleta deles, eu vou pôr umas fotos aí. Muito foda, velho. Aí chegou uma Artura também, uma Vulcano Yellow Spider, lindíssimo carro. Eu falei, nossa, que carro lindo, velho. E a gente tá conversando sobre várias coisas, né? Até algumas coisas de W1. Eu cheguei a ver as configurações de W1 que vem pro Brasil, são 4 carros, mas eu não posso falar aqui, tá? É confidencial, mas se Deus quiser a gente ver os carros aqui, são carros bem bonitos os 4. Parabéns aos proprietários pelas escolhas aí. Que eu saiba, vem até uma temporária aí. Vi a configuração da temporária também. A gente conversando sobre decisões erradas do Michael Liters, que a gente se tem, cara, é amigo, estamos batendo papo, né? A gente tá conversando várias marcas e tal. Até de possivelmente a McLaren vir com um SUV e tudo mais. E a brincadeira que um deles falou, pô, a gente perdeu o Michael Liters. Eu falei, pô, eu vi, cara, você foi pra Porsche, o que aconteceu? A nossa suspeita é que é o seguinte... Porque o Michael Liters, ele não estava mais na McLaren, né? Ele tinha saído, acho que foi no meio do ano, eu acho. Até tinha posto no Stories. O que a gente acha que é o seguinte, a McLaren tinha sido comprada por um fundo do Bahrein. Depois desse fundo, ele passou para Abu Dhabi. E teve uma... Não é uma joint venture, era uma subsidiária junto nessa empresa. E ela teve um CEO e preferiram colocar esse outro CEO, que eu não sei quem que é, preciso até descobrir quem que é. E o Michael Liters saiu. Eu falei, pô, que pena, velho, que pena. O cara é muito bom, devia ter tirado ele, mas tudo bem. Aí agora contrataram ele pra Porsche. Eu falei, nossa, agora sim, né? Então... Muito feliz agora. Agora tô, tipo assim, até eu brinquei ontem, passei na Stuttgart e na Bex, eu falei, aí todo mundo tirou sorte grande, todo mundo dando risada. Eu falei, agora vocês estão dando... Aí eu expliquei porque que era o cara, mais ou menos, pra quem não conhecia. O pessoal ficou bem feliz. Eu falei, não, fiquem mesmo, celebrem, porque o cara é bom. O Michael Liters é aquele cara que eu falei, da Artura, quando ele para... Ele chegou e viu o caos que tava, ele parou a produção da Artura por 5 a 6 meses, viu a merda que tava sendo de acabamento, peça voando, aquelas coisas todas, arrumou, melhorou, voltou a produzir, é o cara de chão de fábrica que visita, cumprimenta todo mundo. O pessoal da McLaren tá me falando, meu, o cara é 10, tá, vale muito a pena conhecer. Eu falei, puta, esse é um CEO que eu gostaria de conhecer, né? Esse cara é super simples também. Vi ele lá no vídeo do Jay Leno mostrando a W1, mockup no caso, né? Mas não tem problema, mas é muito legal aquilo. E eu falei, puta, esse cara é um puta exemplo. Aí ele voltando agora pra Porsche, velho. Assim, ele arrumou a Artura e fez o facelift da 720, porque ia... assim, na verdade, o que a gente tava até falando ontem, na verdade não era pra ter a 750S. Era pra ter já direto o sucessor. Só que ele já viu que ia dar merda, então ele parou o sucessor. Vamos fazer um facelift na 720 pra gente ganhar tempo. A gente ganha alguns... Eu acho que ele está certo, velho. Não adianta lançar o próximo produto. Se o atual tá cagado, a chance do próximo dar cagada vai dar a mesma coisa. Então, calma, vamos arrumar o produto atual. E aí a gente faz um facelift faz o facelift no carro e a gente aproveita que tem mais tempo para desenvolver o próximo. E agora indo na Porsche. Eu acho que a melhor decisão da marca, não tem melhor CEO assim pelo momento. E ele é um cara que é pé na porta. Mas eu não duvidei falar, suspende a Cayenne elétrica, coloca um hold, né? O sucessor do Boxer do Cayman elétrico, não. Suspende também, vamos pensar num produto aí no meio. A gente precisa... O que a gente tem aqui de bandeja?
Tá, a gente tem o 911, lançamos o Turbo S, ok. Eu não duvido de já falar, cara, vamos antecipar o Turbo e vamos dar um jeito de pegar algum motor do carro. Eu não duvido, o cara é muito foda. Ele tem umas visões de algumas coisas e decisões que eu dei uma lida sobre ele, algumas decisões na Porsche na época, na Ferrari também. O cara foi muito visionário pra muita coisa. Eu acho que esse cara vai assim, a gente vai ver dias coloridos. Números desse ano vai ser complicado, tá? Tem muito o que fazer. Mas eu acho que ele vai mostrar algumas coisas esse ano, sabe? Algumas decisões de diretoria, tudo mais. É uma tremenda responsabilidade, mas eu acho que o cara tem muita competência, visto o que ele fez até agora, né? Então, desejo sorte pro Michael Litters, admiro ele, acho que o cara vai dar tudo certo aí, melhor pra nós, né? Então, se Deus quiser, a gente vai ver uns carros bem legais aí. Mesmo que seja Cayman, Cayman não, Macan, Cayenne, o cara vai tomar algumas decisões, a gente vai ter a Macan. Já vi algumas coisas, o pessoal já tava querendo rever já, né? Questão de combustão, híbrido, a suspender o elétrico. Eu imagino que ele vai fazer muita coisa assim, então vamos aguardar aí. Beleza? É isso. Ah, aproveitando, teve um negócio da Porsche que mostraram aí, uma patente de um motor W12. Aí eu falei, que motor W12, cara? Que motor é esse que a Porsche tem? Nunca teve esse motor. Aí eu falei, pô, como é grupo Volkswagen, apesar que, de novo, não faz parte do grupo Volkswagen, mas é o maior acionista, cara, provavelmente é uma patente para tentar desviar a atenção, né? Possivelmente, alguma coisa da Bentley. A Bentley teve, se não me engano, foi em julho do ano passado, junho, julho do ano passado, teve a produção do último Batur, né? Que é aquele carro de 750 cavalos, W12 e tal, seria a despedida do W12. E desde então eu venho falando, desde a época da Aston Martin, o último V12, que é o último V12, que daqui a pouco volta. O negócio do W12 também da Bentley, não, acabou o W12, vai ter mais, daqui a pouco volta essa porra, somente com combustível sintético. Pode voltar antes que a gente imagina. Essa patente da Porsche, que inclusive ela foi registrada o ano passado, mas só foi divulgada esse ano. Eu vou pôr duas fotos aí do desenho do motor que tá na patente, né? É W de verdade, então, o desenho, né? Vão ser 3 bancadas de cilindros, 2 formatos em V e um terceiro meio que na vertical no meio deles, né? Porque o motor W12, que é o que tá nos últimos Bentley, que seja no Batur, são 2 motores VR6 juntos, né? Virados num único virabrequim. E esse motor já não tava passando mais em homologação e na potência mais forte que foi aí foi o Batur 750. Então agora, nessa patente da Porsche, para mim vai ser Bentley, porque esse motor, na verdade, pode ser que não seja só W12, eles estão falando que pode ser W6 ou W9 também, porque esse motor ele pode ser montado de maneira diferente. Aliás, aproveitando, eu vou colocar 2 fotos aí, que eu peguei esse desenho que eles lançaram, que saiu aí da patente, eu joguei na inteligência artificial, como que seria o desenho desse motor? Tipo, faz isso em uma foto real, né? Então vou pôr aí pra vocês. Aí eles falam que com esse motor W12 novo, eles diminuem o atrito com dutos de admissão mais curtos, né? Então espaço que pode acomodar até 3 turbos. O Batur são 2, né, por exemplo. Aí a flexibilidade de poder ser, como eu falei, W6, W9, vamos ver aí. Então, interessante tecnologia, são... A registro da patente fala algo de desempenho maiores de mais de 800 cavalos. Cara, vai ter um Bentley, vai ter alguma coisa, vai ter tipo a geração nova do Bentayga, vai ter esse... Se preparem, calma, aguarde. Tá na patente Porsche, mas talvez seja para desviar então. Ou então esse motor pode ser escalonável. Talvez venha pro tipo... para um sucessor do 918, ou algum motor para Cayenne, para Macan, vamos ver algum outro modelo, né? Eu espero também o negócio da Porsche, porque a gente vai ficar sem Boxster e Cayman por um tempo. Será que voltar, vale a pena voltar com esse nome, não é legal criar com outro nome, tipo voltar o nome 928, número no caso, né? Não sei, vamos ver 944, quem sabe a Porsche cria um outro modelo e aposenta de vez, né? Porque aquela edição especial dos 25 anos do Boxster não tem mais sentido ter, né? O carro vai sair de linha, a gente vai perder 2 anos desse modelo, vamos ver o que o Michael Litters vai fazer. Beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. Seguimos.